O que é socialismo? Café e história. Se você gosta de história com café quente e reflexão profunda, então puxe uma cadeira, prepare sua xícara, porque a aula de hoje já vai começar. O tema da nossa aula hoje é responder a uma pergunta fundamental: o que é socialismo? Para compreender esse conceito, precisamos construir um panorama histórico do movimento operário, do século XIX até aproximadamente o século XX. Antes de tudo, é importante lembrar que o socialismo é um tema complexo, frequentemente alvo de debates intensos e repleto de nuances teóricas e históricas. De maneira ampla e objetiva, podemos definir o socialismo como um conjunto de correntes surgidas do movimento operário europeu do século XIX, todas com o objetivo central de superar o capitalismo. Principais características do socialismo: economia planificada e centralizada, com elevada influência e controle do Estado. O governo define preços de produtos e serviços, define valores salariais, age na quantidade de produção e formação de estoques, administra o comércio exterior, entre outras ações controladoras. Os meios de produção são de propriedade ou controlados pelo Estado. O sistema bancário é totalmente estatal. Através dos bancos, o governo controla a taxa de juros, tarifas bancárias, financiamentos e aplicação de recursos. Presença de grande quantidade de empresas estatais, principalmente nos setores de infraestrutura. Inexistência de concorrência, livre iniciativa e liberdade comercial. Serviços públicos, educação, saúde, transportes, etc., geridos pelo governo. Os governos socialistas normalmente buscam fornecer uma forte rede de segurança social, incluindo programas como seguro-desemprego, seguridade social e cuidados de saúde universais, ideal de inexistência de desigualdades sociais. Porém, em algumas experiências socialistas que ocorreram na história, 99% da população obtinha renda na mesma faixa, salários praticamente de subsistência. Por outro lado, 1% integrantes do governo socialista possuía melhores condições de vida e privilégios. Esse conjunto é plural, por isso dizemos que o socialismo é um conceito polissêmico, ou seja, possui múltiplos sentidos, dependendo do autor, do contexto e da interpretação. Hoje, especialmente no século XXI, muitas pessoas utilizam o termo socialismo de maneiras diferentes. Alguns chamam determinados partidos políticos de socialistas. Outros classificam países como Venezuela ou Bolívia como nações socialistas. Porém, do ponto de vista histórico e acadêmico, o socialismo tem uma origem específica nas lutas dos trabalhadores europeus durante a Revolução Industrial. A palavra ganhou grande projeção com Karl Marx e Friedrich Engels, pensadores que sistematizaram o chamado socialismo científico. Mas é importante lembrar: socialismo não é sinônimo exclusivo de marxismo. Há várias correntes socialistas que não partem das ideias de Marx. Entre as primeiras manifestações dessa tradição, temos o chamado socialismo utópico, expressão criada por Marx e Engels para criticar pensadores como Saint-Simon, Louis Blanc e Robert Schuman. O termo era usado de forma pejorativa, para apontar que esses autores, na visão dos marxistas, buscavam soluções idealizadas, sem uma base material concreta ou sem considerar a luta de classes como força revolucionária essencial. Movimentos como o ludismo e o cartismo também foram associados a essas tendências consideradas utópicas. Já no século XX, o termo socialismo ganhou novos contornos, sobretudo com a Revolução Russa de 1917 e o pensamento de Vladimir Lenin. Para os soviéticos, socialismo passou a significar uma etapa de transição entre o capitalismo e o comunismo, conduzida por um Estado revolucionário que centralizaria e organizaria a sociedade rumo à suposta fase final, o comunismo. Porém, essa fase final nunca foi alcançada historicamente. Modelos que se autodenominaram socialistas como União Soviética, China, Cuba e Coreia do Norte geraram intensos debates. Muitos estudiosos, inclusive marxistas, argumentam que essas experiências não aboliram elementos fundamentais do capitalismo, como a exploração do trabalho ou a existência de formas de propriedade estatal que funcionavam na prática como um capitalismo de Estado. Esse debate se aprofunda quando países contemporâneos da América Latina, como Venezuela e Bolívia, são chamados por alguns de socialistas, apesar de nem mesmo seus governos adotarem oficialmente essa classificação. Assim, quando analisamos o socialismo ao longo da história, percebemos que o termo se diversificou enormemente. É um conceito disputado
e reinterpretado ao longo do tempo, marcado por divergências entre pesquisadores, militantes, marxistas, não marxistas e diversos movimentos sociais. A grande questão que se coloca é: quais dessas experiências foram realmente socialistas? E o que significa ser socialista hoje? Não há concordância, e é justamente essa disputa que torna o estudo tão rico. Se este vídeo te ajudou a entender melhor o que é socialismo, deixe o like, compartilhe e se inscreva no Café História. Aqui, cada gole de café vem acompanhado de conhecimento. Obrigado pela sua presença e até a próxima xícara de história.